Bem, pessoal, gravando esse videozinho para falar sobre o material inicial, né? O mais básico que tem para o desenho. Dentro da minha visão, tá, gente? Eu gosto sempre de reforçar isso, porque, assim, eu não acredito em verdades, né, únicas. É o que eu me acostumei a usar ao longo do tempo que eu trabalho com desenho, que eu trabalhei, né, mais até do que quando eu usava para desenhar por conta própria, quando eu era menina, porque tinha menos recursos. é, Naquela época também era mais difícil o material, né? Não existia internet que a gente conseguia comprar online. Então, assim, a gente tinha muito menos possibilidades até no meu período de faculdade do que hoje em dia, né? Então, assim, é o que eu recomendo, tá, gente? Não é a única verdade. Há profissionais, há artistas que se adaptam a outros tipos de material, que utilizam de outra forma. Eu vou ensinar o que eu acredito, o que eu conheço. Pode ser que amanhã eu conheça uma outra possibilidade, um outro material que mude essa minha ideia. Então, assim, hoje eu vou apresentar para vocês o que eu conheço que dá para fazer bons trabalhos, tá? Então, eu trouxe aqui o material básico, basicão mesmo do desenho, né? Primeiro palito, que eu já falei com vocês, né? Que é aquele palito que usa mais para espetar fruta, tá? Tem muito nessas lojas de descartáveis, um saco com 50, 100 palitos. Às vezes tem padaria, às vezes tem mercado, mas em lojas descartáveis, com certeza você acha esse aqui, que é um palitinho de bambu também, mas ele é um bambu mais lapidado, mais torneado, né? Tem uns que eu não sei se é feito com outro tipo de madeira, mas eu acho que é bambu mesmo, porque tem aquele que usa para churrasco, que é assim, na parte bem externa do bambu, vem até aquelas farpas, né, que solta, e como eu falei na primeira aula, normalmente ele é feito muito com o bambu verde. Então, a tendência dele, quando seca, começar a fazer uma curva, inclinar, né, é muito grande. Então, não aconselho aquele, que ele até tem uma parte mais sextavada, mais reta, mais plana, e a outra é mais redonda, né? Aquele não é bom. O bom é esse aqui, que parece mais uma madeirinha mesmo, né? Mais lisinho, tá? E tem tamanhos diferentes, tá? Você vai ter tamanhos maiores e menores dele, tá? Então, esse é o básico. Lapiseira. Eu trouxe aqui três possibilidades, né? 0,5, 0,7. Essa aqui é até do meu filho também, 0,9. Eu fiquei muito sem material, tá, gente? Meu material no final, eu acho que eu tava meio estressada, foi sumindo, perdi muita coisa. Então, assim, eu comprei até uma lapiseira 05 nova. Das três, eu gosto muito da 07, tá? Ela é intermediária. Isso aqui, gente, é 0,5 milímetros, 0,7, é o diâmetro do grafite, da mina, tá? Então, você vai ter o mais fininho, né? O 0,5, que é o da esquerda, o intermediário, 0,7 e o mais grossinho, 0,9. E também tem o 1,0, tá? Tem lapiseiras de 1,0, até mesmo da Pentel, que é o grafite quase que uma mina de lápis, né? Mais grosso. O problema dele é que ele perde a ponta. Então você tem que apontar assim como um lápis, ele vai ter um apontadorzinho já, até na tampinha mesmo você aponta, né? Então você tem que ficar apontando. A única coisa mais chata do 1,0 é isso, né? Eu falei da Pentel, é a minha marca preferida de lapiseira, tá? Aqui a gente tem três marcas diferentes, né? Então, essa aqui eu nem conheço a marca. Tem a Cis, que é uma marca que está investindo muito em artes aqui no Brasil, né? A gente tem materiais bons da Cis hoje em dia. E a Pentel, que é a minha preferida. Eu gosto do peso dela, eu gosto da firmeza da ponta da Pentel, a pega do grafite é muito lá embaixo.
Então, assim, eu já tive lapiseiras, inclusive da Mercur, uma delas que foi até uma lapiseira cara, bonita, mas a pega do grafite era aqui em cima. Então, quando chegava na metade do grafite, já estava girando porque não tinha pega. Então, eu gosto muito da Pentel. Ela é uma lapiseira que você não vai encontrar, por exemplo, na caçula. Normalmente, eles não colocam misturadas o material escolar. Ela está na parte técnica, na parte onde tem material de artes, material importado, né, naquelas vitrines. Então, aqui em Juiz de Fora, pelo menos, está separada. Mas essa você acha na Calunga. Essa daqui, gente, eu comprei porque era branca, por R$ 10. A lilás dela estava 32. Então, assim, mas tem umas escolares da Pentel que tem um clique do lado, que são ótimas. Eu amava aquelas lapiseiras com clique do lado, elas são todas de plástico, mas tem a mesma qualidade da Pentel. E os grafites, tá? Que aí corresponde, por exemplo, ó, você tem que olhar isso, ó. 0,9 é o diâmetro da mina. Então, se eu tenho uma lapiseira 0,9, né? Eu tenho que trabalhar com um grafite 0,9. E aí eu quero um 2B porque é a densidade do grafite. Quanto mais B, mais macio, quanto mais H, mais duro, tá? Então, o B se tem 2B, ele é bem macio, ele é suficiente para fazer desenho. Ela precisa estar com esse tipo de grafite macio, não pode estar com HB, tá? Quer dizer, não pode, gente. Eu não gosto, eu acho que cria vala no papel, arranha, fica muito claro para enxergar. Eu não gosto, eu gosto de trabalhar de 2B para cima. No caso do grafite de lapiseira para lapiseira, você vai ter 2B, 3B e 4B. Eu não tenho 3B aqui, eu tenho 2 aqui, 4B, tá? Então, eu peguei essa aqui 0,5, que seria dessa lapiseira, ó, 0,505 diâmetro, e esse daqui é 4B. Ele é da marca Pentel, tá? Geralmente, essas marcas que você vai encontrar grafite 3B, 4B, são marcas de desenho, né? Essas marcas mais simplesinha, Kit, você vai achar o 2B, que também é muito bom, tá? E aqui um outro da Pentel, né? Também um 4B, tá sujinho de ficar dentro do estojo, tá bom, gente? Esse aqui também é um 0,5 4B, entenderam? Tá? Então, tem que coincidir o diâmetro. Quando você compra uma lapiseira, você vai comprar o grafite, tem que estar atento ao diâmetro, se é o dela, e a densidade, que no caso desenho 2B, 3B, 4B. O 2B costuma ser mais barato e mais fácil de achar. O 3B e o 4B, no caso de grafites fininhos, né, que são grafites para lapiseira, você vai achar mais também nessa parte, ou papelarias, lojas que trabalham com artigo de artes, de desenho, né, ou nas outras, né, como a Calunga e tal, mais separadinho, né, já não fica muito na muvuca ali de material escolar. Então, lapiseira com os grafites, lápis. Eu trouxe alguns aqui, tá? Os mais baratos, Faber-Castell, mais fáceis de achar, mais baratos. Eu aconselho que você tenha... Eu não trabalho com vários lápis, tá? Várias densidades de grafite. Eu trabalho com 6B, tá? O 6B, ele esfuma, ele é razoável, é fácil de achar, costuma ser mais em conta. Então, eu compro normalmente o 6B. Aqui eu tenho um 2B, tá? Esse aqui tá até apagado. Tem um 2B e tem um 6B. Como eu falei, tem artistas, tem uma artista que eu tenho um livro dela, depois eu até vou indicar para vocês, que é um livro muito bom de desenho. E ela trabalha, ela no início do livro, ela indica lápis assim, desde 2H até ela trabalha com todas as densidades, né? Eu não faço isso, gente. Não sei se é porque eu não me considero uma artista plástica, não tenho trabalho desenvolvido a esse nível, né? Nunca tive essa dedicação. Então, assim, eu não trabalho. Eu trabalho com 6B, com 8B, tá? Para fazer o sombreamento. Se for um lápis importado, um 12B, que a gente acha, mas eu não sinto necessidade de ter HB, 2B, eu trabalho com lapiseira, nessa parte de linha, lapiseira, não uso lápis.
E aqui eu trouxe até esse aqui, olha, que é um número 2. O número 2, gente, é um lápis escolar para escrita, tá? Ele, na verdade, ele corresponde, aqui tem até um, ó, 2 é igual ao HB. Ele corresponde ao HB. Se você olhar o grafite dele, não sei se dá para perceber, ele é um grafite mais fininho, tá? Ele não tem tanto diâmetro, é um diâmetro menor, eles são mais finos. Percebe? Olha, esse aqui, olha a diferença desse aqui para esse aqui. Não tô falando de ponta não, tá, gente? Tô falando de diâmetro da mina, porque atrás não dá pra ver que o lápis é até... Mas aqui, ó, tá vendo? O cinza, o diâmetro é maior. Por quê? Porque quanto mais macio o grafite, eles fazem um diâmetro da mina maior, porque senão vai quebrar muito fácil. O grafite mais duro é mais resistente, pode ser mais fininho, né? É o mesmo caso o grafite da lapiseira. Ah, por que que não tem 6B no grafite da lapiseira? Porque ia esfarelar, gente, né? É muito fininho. Então, assim, eu trouxe esses lápis todos, por exemplo, 2B, número 2, não uso para desenho, não uso para nada, gente. Não gosto nem de escrever com eles. Mas assim, há quem goste, né? Eu não gosto. Eu uso, por exemplo, o 6B, né? Tem um aqui, ó. Essa marca é maravilhosa. É uma marca que eu amo, o Stabilo. Agora ele tá verde e preto, riscadinho. Pelo menos da última vez que eu comprei foi assim, ele era vinho, né? Esse daqui é um importado também. Esse daqui é um importado também, né? São todos importados, né? Toys Sandor, uma marca bem antiga, bem tradicional, da Kohinoor, né? Que juntou. É um 6B, é um lápis muito bom. Mas olha, dá para fazer com Faber-Castell. Qual a diferença desses lápis importados para cá? Normalmente o grafite é um pouco mais macio do que o da Faber. Mas a madeira dele é uma madeira muito macia para fazer ponta. É o que eu pego na Faber. A Faber é a madeira mais dura. Então, às vezes, você quebra a ponta, porque na hora de fazer, ou um apontador, que nem é indicado para fazer com lápis de desenho, ou estilete, né? A gente vai fazer e aí encosta, a madeira tá dura, prende o estilete, aí quando você puxa, quebra a ponta. Então, esses aqui, em geral, a madeira é uma madeira, uma manteiga. Vocês vão reparar que tem um lápis da Faber aqui que está com esse pontão, né? Esse pontão é feito com estilete, gente, para desbastar a inclinação que o apontador deixa aqui. Porque como aqui a inclinação ela é num trecho menor, que é o tamanho que o apontador faz, a gente quando trabalha com lápis deitado, a tendência, porque no desenho a gente usa o lápis deitado, né? Principalmente para esfumar. Vocês viram naquelas barrinhas. A tendência de você encostar a madeira no papel junto com a ponta, ou até mesmo antes da ponta, é muito grande. Então, a gente faz o seguinte, ó. Põe aqui 2 dedinhos da ponta para dentro, pega o estilete, faz aqui, ó, uma marquinha e vem desbastando, girando o lápis e desbastando, para ficar este pontão aqui. Quando você termina de fazer, você tem 2 opções, porque a mina vai ficar exposta, que você vai ter uma área com uma inclinação menor, né, mais maior, essa abertura aqui. E aí você tem a opção de você segurar a lâmina e vir girando o lápis e comendo aqui o pozinho. E eu aconselho vocês pegarem um potinho de remédio, um potinho de creme e guardarem o pozinho, porque esse pozinho é útil, tá? Ou a outra opção é você fazer essa ponta numa lixa. Eu não vou fazer isso agora, tá, gente? Eu tô falando no geral, não vou fazer agora. Depois, se for o caso, eu vou conversar com algumas pessoas que puderem me dando um retorno. Se vocês quiserem, eu gravo vídeos bem curtinhos, né? Mostrando cada um deles, como é que eu ajusto. No lápis, fazendo ponta. Então, aqui, ó, a gente vai girar e vai desgastar na lixa de unha. Essa lixa de unha que você usa com grafite, gente, pegar um saquinho plástico, um papel primeiro, enrolar no papel, pode ser até papel higiênico, depois botar no saquinho plástico e fechar. Dar um nozinho, prender com alguma coisa, porque é uma lambanceira isso aqui, se você não tiver cuidado. Então, o lápis para fazer o esfumato, a lapiseira para fazer a linha, né? O desenho que vocês já viram a gente fazendo aí
linear, a estrutura externa, né, a limitação da forma, com a lapiseira, depois o sombreado com o lápis, e a lapiseira indo só em alguns pontos para auxiliar. E borracha. Borracha é um capítulo à parte. Eu tenho aqui algumas borrachas que eu gosto muito, tá? A Staedtler tem boas borrachas, mas a marca Staedtler, ela é uma marca mais voltada para o desenho técnico, tá? A meu ver. Borracha, principalmente, ela apaga muito bem linha. Isso daqui para apagar, ela já borra mais do que essas outras aqui. Ah, mas a gente mete a borracha aqui e apaga, riscando? Não, porque você vai fazer com que esse pozinho que tá aqui grude mais no papel se você esfregar a borracha e vai arrastar, vai ficar uma lambança. Não vou fazer isso agora, mas só para vocês entenderem. Como que a gente apaga isso aqui? A gente apaga isso aqui fazendo pó de borracha, tá? A gente vai fazer com uma outra lixa, não aquela que a gente usou. A gente vai passar a borracha e vai fazer um pozinho. Uma pessoa muito organizada, que não sou eu, tá? Ela vai guardar este pozinho. Tem gente que pega a borracha inteira, lixa e guarda o pozinho. Desculpa, eu esbarrei na câmera. Num potinho, porque quando quer usar, você abre o potinho e usa o pozinho já ali dentro, é muito mais prático. Eu não consigo ter esse nível de organização. Eu faço na hora, tipo queijo ralado, tá? Ralo na hora, boto no desenho. Então, gente, qual é a importância da qualidade da borracha? Tem borracha que, se você ralar, ela, em vez de fazer esse pó fininho, que fica igual um talco, olha, no caso da borracha da Merco, eu amo essa borracha. Ela é um tijolo, né? Mas ela é barata e ela é maravilhosa porque ela não faz minhoca, ela faz pó. Então, pro que eu quero, para apagar isso aqui, clarear, eu uso pó de borracha, eu não uso arrastando a borracha, tá? Depois vocês vão aprender a usar também, mas hoje eu tô falando antes no material, tá? Então, assim, a Mercury é uma marca muito boa para borracha. Trouxe aqui a Stabilo, que também, essa aqui é até pretinha, também é muito boa. A Staedtler também é. Gente, aquela borracha escolar da minha época, lá da década de 70, quando eu era criança, que tinha uma menininha na frente, que ainda vende às vezes em alguns lugares, em camelôs, no Rio a gente encontrava ainda. Aquela borracha costuma ser ótima. Ela só não pode fazer minhoca. Se você lixa ela e ela faz uns rolinhos, umas minhoquinhas, não é boa para desenho, tá? Ela tem que fazer um pozinho, ok? Essa daqui, olha, é da Merkur também. Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de borracha. Tem outras também, uma chatinha. Eu tenho algumas outras borrachas. Depois eu vou mostrando, conforme eu for adiantando o curso e usando, eu vou mostrando outras. Mas eu gosto, porque essa daqui é bem pontual. Por que eu tô falando de marca, gente? Porque tem umas marcas desconhecidas desse tipo de borracha aqui, que o retrátil dela não segura a borracha, entra. Tem umas marcas que a borracha não é boa, a borracha arrasta. Quando você apaga até linha, ela cria mancha, tá? Então, eu brincava com os alunos que eu comprava borracha, eu fazia test drive na papelaria. Eu riscava com lápis de desenho, fazia assim meio um sombreado, ia com a borracha e apagava para ver se ela borrava muito, se arrastava muito, né? Então, eu experimentava. Então, eu gosto muito disso aqui, eu uso muito. Gosto muito da Merkur. Essa daqui, vocês estão vendo, tá até bem usada. Também uso para apagar a estrutura, apagar a caixa. E aqui, gente, tem umas novidadezinhas que eu quero mostrar para vocês. Eu deixei a outra ali. Peraí, vou pegar. Bom, aqui eu tenho duas borrachas e um refil. Essa marca é japonesa, é a Tombow, tá? Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é o tal do bisturi da borracha, né? Eu falo que a lapiseira é o bisturi, né? Aqui é um bisturi borracha. Ela é pontual, ela vai... Pra que isso, gente? Pra fazer fio de cabelo, brilho no olho, pontos de luz de vidro, tá? É maravilhoso, gente. Ah, mas é obrigada a ter? Não, não é obrigada. Você pode desenhar só com um lápis desse aqui da Faber-Castell e fazer trabalhos maravilhosos. Mas são facilitadores.
sabe? À medida que a gente vai desenhando, vai gostando de desenhar, você vai vendo que algum tipo de material facilita o que você faz. Então, essa borracha aqui, ela é uma facilitadora. O preço, ela, quando a gente comprava, lá em 2015, estava em torno de, se eu não me engano, acho que era R$ 12 a caneta borracha e 9 o refil, não tinha nem muita diferença, ou 17 e 9 o refil. Depois foi subindo, subindo, subindo. Hoje você acha em torno de R$ 40. A caneta já vem com a borracha, essa daqui é 2,5, que é uma retangularzinha, ela dura mais, mas ela é menos pontual do que essa, mas as duas são ótimas. Essa daqui é a 2,3, é a Mono Zero, tá, gente? É uma borracha Mono Zero da marca Tombow. Você encontra na internet para comprar e ela vem o refil, ó, o refil da Mono Zero. Se eu não me engano, acho que vem 2 borrachas dentro, tá? É super fácil de você abastecer, de você trocar o refil, né? É só você puxar e tem aqui um plastiquinho, você vai inserir, dá um cliquezinho, uma apertadinha no final, ela gruda lá e você vai estar com a borracha nova, né? O ideal é você já comprar a borracha e já compra um kitzinho de refil, mas olha, dura muito. Se você for usar só para momentos pontuais, para fazer pontos de luz, fios de cabelo, vai durar com você uma eternidade. A minha acabava muito rápido, porque como eu corrigia trabalho de aluno, eu acabava usando a minha borracha muito no trabalho deles, né? Não ia ficar, traz sua borracha. Muitos tinham essa borracha, porque via facilidade, gostava, comprava. Mas assim, na hora eu corrigindo, eu pegava a minha, até para mostrar como fazia. Então, assim, eu usava muito, né? Dava aula direto, 5 turmas. Então, essa daqui, gente, é uma borracha elétrica, tá? Para quem não conhece, ela trabalha batendo. Ela trepida, sabe a britadeira que faz isso aqui? Ela trabalha dessa forma, ó. Essa minha aqui, ela é a pilha. Ela leva 2 pilhas palito, tá? Ela tá até meio oxidada aqui, eu devo ter deixado com pilha dentro. E é de uma marca importada, né? Eu acho que é norte-americana essa marca, Derwent. Tá? Eu comprei os refis, quando eu comprei ela, ainda nem usei, ó, tá vendo? E ela é muito boa para quê? Para você apagar, por exemplo, eu quero fazer um... Eu vou até fazer isso aqui, vou mostrar aqui. Eu quero fazer um ponto de luz aqui no meio. É mais fácil com ela, porque ela não vai arrastar, ela vai bater, ó. Aqui. Então, ela não suja. Tem que ter cuidado de soprar as gotículas de saliva não pegarem no papel. Aqui, ó. Estão vendo o buraquinho? Então, assim, ela é muito boa, principalmente para trabalhar com luz quando a gente está desenhando com lápis de cor. Tá fazendo arte final com lápis de cor. Ela é muito boa para fazer luz, tá? Eu gosto muito dela. Preço. Essa daqui gira em torno de R$ 100 a pilha. Mas já tem dela, quando eu comprei essa daqui lá em 2017, não tinha, pelo menos não tinha disponível para venda, com fio. Eu já vi vendendo com fio. Ela tem uma fontezinha, tá? E pode ligar na tomada. Essa com fio tá em torno de R$ 200. Essa daqui, a pilha, é em torno de 100, tá? O refil eu não vi preço, gente, mas era bem acessível, não era caro não. Esse daqui veio com 30 e ela dura bastante, também é só tirar, tá? Ah, mas eu preciso comprar isso tudo? Não, gente, não precisa, tá? Eu só tô mostrando. Aqui, ó, ela vem com esse metalzinho e você tira e substitui. O meu tá grudado aqui, não vou nem fazer isso, ó, mas é super fácil, tá? Eu tô mostrando. Lília, mas e se eu quiser gastar o dinheiro e comprar uma borracha, qual você indica? Cada uma tem uma função, gente. Cada uma facilita num ponto. Mas assim, eu gosto muito de ter essa daqui da Merco, porque ela é muito boa para fazer pó de borracha. Tem uma outra boazinha, vagabundinha, porque essa daqui para apagar ela não é muito ergonômica, né, para você segurar, né?
Essa daqui é melhor para você apagar, mas assim, eu gosto muito dessa, se for eu comprar essa e essa da Tombow, porque ela faz fio de cabelo, faz ponto de luz. Essa daqui é legal, como eu falei, com lápis de cor e tal, porque esse buraquinho que a gente fez aqui, a gente consegue fazer também com outras borrachas. Gente, na minha época da faculdade, a gente tinha uma borracha comum, daquela da garotinha, branquinha, que tinha aquela garotinha na frente, escolar, e a gente pegava o estilete e tirava uma lasca da borracha e trabalhava com a borracha, fazia uma ponta, fazia uma parte mais fininha. Então a gente meio que simulava isso aqui, né? A gente simulava essas situações aqui com a borracha, mas assim, com estilete cortando uma borracha comum, né? Retalhando a borracha. Mas hoje em dia a gente tem essas facilidades, né? Então, assim, inclusive essa elétrica na Shopee com umas borrachas a pilha, nesses sites, né, que vendem da China e tal, você encontra a elétrica por R$ 20, tá? Lógico, deve ter um valorzinho de imposto, frete e tal, né? Mas assim, como tem às vezes esses cupons e tal, você até de repente consegue bem em conta, porque essa marca é mais cara, mas você tem marcas boazinhas. Eu tive vários alunos que usavam, porque é uma coisa que você vai usar eventualmente, não é direto, né, o tempo todo no desenho. Então, tem uma durabilidade boa. As lixas, tá? Eu trouxe essa daqui, que é uma lixa de desenho, que vai destacando, mas é só um frescurite, gente. Porque isso aqui é lixa de obra, né? Que eles vão, recortam, colam. Colam não, prende com clipe, ó. A minha já tá várias folhas arrancadas. Eu usava essa daqui mesmo, tá, gente? Aquela mais larguinha, de unha, ok? E no basicão, para concluir, apontadores que eu usava, mas assim, usava às vezes até para depois desbastar o lápis, aí eu começava com o apontador, tem que ter muito cuidado para não quebrar a ponta do 6B em apontador, ele é muito macio, 6B, 8B, né, 12B. Pincéis, gente, a gente vai usar pincel no básico sim, tá, com grafite. Esse aqui, olha a diferença, deixa eu ver se eu tô botando aqui. Esse aqui, deixa eu botar a folha, que eu acho que aparece melhor. Esses aqui, gente, a gente tem dois tipos de... Na verdade, eu falo pincel, mas isso aqui são trinchas, né? Porque o pincel, ele é redondo. Ó, isso aqui é um pincel, é redondo, tá vendo? Pelo. Isso aqui é trincha. Ele é chatinho, ó. Ele é achatado e fica, né, enfileiradinho. Então, eu falo pincel, mas na verdade eu uso, são trinchazinhas, né? Aqui nós temos dois tipos também. Temos trinchas, mas nós temos trinchas de pelo sintético, tá, gente? Nada aqui é de bicho. Tem pincel de pelo de bicho? Tem pincel de um bichinho chamado Marta, pelo de Marta. Mas eles são caríssimos, já até tive. E assim, eu prefiro usar o sintético, tá, gente? Porque não tem sofrimento do bicho, né? E aqui eu tenho os de cerda, tá? Então, de cerda tem uns que eu acho que é crina de cavalo, mas também, acho que também tem sintético. Eu vou falar não porque eu vou falar besteira. Esses de cerda que são duros, tá? Eles são usados mais para você trabalhar com materiais mais densos. Por exemplo, o grafite especial da Staedtler, que eu vou apresentar para vocês mais para frente, o Black, que é um grafite mais denso. Então, o pincel de pelo é muito macio e acaba não fazendo o trabalho que deveria fazer. Então, eu uso esse aqui tá até sujinho, ó. Eu uso de cerda, tá? E para trabalhar com lápis de cor, eu também gosto muito de trabalhar com de cerda, porque o lápis de cor tem cera. Então, ele mistura melhor as cores, que é o meu objetivo ao usar o pincel, com a cerda. Só que a cerda você tem que ter cuidado para não ferir o papel, porque ela é mais dura, né? E aqui eu tenho as trinchas de pelo, né? Pelo sintético. Elas são mais fininhas. E normalmente, gente, todos eles eu corto, tá? Porque quando você compra o pincel, em geral, ele é mais longo, tá? Ele tem um pelo mais longo. Eu gosto de dar uma cortada. Por quê? Porque aqui ele vai abrir muito quando você põe no papel
ele vai fazer isso, né? Então, eu gosto de aparar o pelo dele, ó, deixar mais curtinho, retinho mesmo, só para... Esse aqui não tá, ó, cortado. Só para facilitar. E a gente usa isso aqui para poder dar uma textura mais uniforme, porque nós fazemos assim, ele fica com um granulado, olha, tem um granulado, estão vendo? Então, quando você passa o pincel, ele vai dar uma uniformidade melhor, vai ficar mais suave, vai ficar com uma textura mais lisa, que cabe mais para tecido, não para todos, né? Mas para muitos tecidos, tecidos mais finos, para dar ideia de pano, de roupa, para pele, tá? Então você vai ter uma textura melhor. Então, são os de cerda, que é mais para lápis de cor e para o grafite especial. E esses de pelo eu uso para quê? Eu uso para o grafite comum, porque ele é mais fino, mais leve, mais seco. E uso para o pastel seco, que é um material e uma técnica que a gente vai falar lá na frente. O pincel, a trincha que eu uso no grafite, para usar com pastel seco, eu tenho que lavar, tá? Lavar com detergente, secar com cuidado, porque senão ele vai sujar, porque esse aqui suja tudo. Vocês estão vendo, ó? Ele era amarelinho, ó como é que ele tá, né? Esse daqui tá novo, não foi cortado ainda. Esses que já foram usados estão mais sujinhos, né? Não vou passar aqui, por quê? Porque eu tô com papel sulfite. Papel sulfite, para fazer isso, ele borra muito, mancha muito. Dá para fazer? Dá, mas não fica bacana. Então, assim, Lília, mas eu tenho que comprar esse tanto de pincel? Não, gente. Por exemplo, esses pincéis maiores, mais largos, são para trabalhos em papéis maiores, no A2, A3. O A4, se for um desenho menor, o ideal é um pincel menor, né? E aí você vai comprar um pincel, não, uma trincha menor. Aí você vai comprar, né, esses menorezinhos. O comprimento do cabo, para mim, é indiferente para o que a gente usa, tá? Tanto faz ser longo, curto, né? Então, a numeração, olha, esses aqui são 12, tá? Você vai ver que um é cabo curto, outro é cabo longo, mas a largura lá, né, praticamente ali, ó, mesma. Então, esses são 12. Esses aqui já são menores, né? Então, você vai ter a numeração do pincel, mas assim, eu vou confessar para vocês, né? Esses aqui já são 14, ó, eles são maiores, mais largos, né? A base aqui. Eu confesso que eu não olho nem por numeração, gente. Eu compro uma trincha, corto e é o que eu uso. As mais largas para desenhos maiores, tá? Vou mostrar isso, a utilização na prática para vocês, mas eu queria falar sobre material com mais cuidado. Tudo será mostrado aqui na prática, na utilização. Depois eu posso fazer um videozinho bem curtinho, tipo esse de TikTok, com a utilização da borracha elétrica, com a utilização das borrachas canetas da Tombow, fazendo a ponta no lápis com estilete para desenho, cortando o pincel. Posso fazer isso tudo, mas a princípio que eu queria mostrar de material era isso, tá? Para que vocês se organizem. É aquilo que eu falei, não aconselho comprar tudo no início, primeiro dia de aula, se empolgar e comprar, porque você vai gastar dinheiro e de repente você não se adapta, não consegue cumprir a meta de fazer o curso, de assistir as aulas, de treinar. Mas assim, se você está conseguindo fazer, está gostando, é um material que vai facilitar a sua vida, tá? Mas o básico é esse. Uma lapiseira, escolhe um diâmetro, um lápis 6B, tá? Uma borracha. Se eu fosse fazer aqui o básico do básico, tá? Uma borracha, uma lixa de unha, um apontador, uma trinchazinha. Isso aqui é o básico. Preciso do grafite, né? Isso aqui é o básico, tá? Não precisa disso aqui tudo, né, gente? Vocês estão falando de uma pessoa que trabalhou quase 20 anos com desenho, então, né, muito material, ganhava, comprava, tá? É isso. Abraço.